estudo, artigo por artigo, da Lei de Licitação e Contratos, né, administrativos, nós temos aqui na nossa frente o artigo 2º dessa legislação, certo? Então, esta lei aplica-se a mu muitas questões sobre esse artigo, tá? Muitas mesmo. Alienação e concessão de direito real de uso de bens, compra, inclusive por encomenda, locação, concessão e permissão de uso de bens públicos, prestação de serviços, inclusive os técnicos, né, profissionais especializados, obras e serviços de arquitetura e engenharia, contratações de tecnologia da informação e de comunicação, né? Então, no artigo 1º, define, né, quem que deve licitar. E aqui define o que deve ser licitado ou contratado por essa lei, certo? Por exemplo, alienação e concessão aqui de direito real. A alienação é a transferência da propriedade de um bem público para terceiros, certo? A concessão de direito real de uso é quando a administração ela transfere o uso de um terreno público para um particular com uma finalidade específica. Por exemplo, um terreno para construir uma fábrica, né, em um polo industrial, mas mantendo ali a propriedade, né? A compra, né, compra que inclusive por encomenda, a lei abrange todas as aquisições remuneradas de bem. Aqui nós temos essa expressão aqui, né? Inclusive por encomenda, que é algo que se refere à possibilidade da administração contratar um bem que ainda não existe e precisa ser fabricado sob medida, né? Podendo incluir o desenvolvimento tecnológico. A locação se refere à administração alugando um imóvel de terceiros, né? Ela passa a ser o que? A locatária, certo? Então, locação, tanto quando ela é a locatária, né, quanto a administração alugando um bem seu para terceiros. Aqui no caso, a concessão, né, concessão e permissão de uso, né, de bens públicos. A lei aqui, ela se aplica à concessão e permissão de uso de bens, né? Permitir que um particular explore, por exemplo, um quiosque numa praça pública ou um espaço, né, num mercado municipal, por exemplo. A lei, toma muito cuidado, a lei ela não se aplica, em regra, à concessão e permissão de serviços públicos, né? Que no caso seria concessão de rodovias, de aeroportos, né, de transporte coletivo, é algo que continua sendo regida pela legislação lá específica, certo? A Lei 14.133, ela pode ser usada de forma subsidiária para preencher determinadas lacunas, tá? Em relação a que esses serviços no inciso 5, aqui engloba desde serviços comuns, né, como uma limpeza, uma vigilância, até serviços técnicos especializados, né, o serviço de consultoria, né, por exemplo. Então a lei ela traz critérios específicos para contratar esses serviços intelectuais e muitas vezes acaba sendo por inexigibilidade de licitação, né, quando não há uma competição, certo? Caso haja uma notória especialização. Obras obras e engenharia, a lei ela trouxe aqui o tratamento de obras e serviços de engenharia, extinguindo a distinção ali rígida que existia na 8666 para definir modalidades, né? E agora o foco é no valor e na complexidade. E aqui no caso também temos aqui esse ponto, né, no inciso 7º, né, contratações de tecnologia da informação e de comunicação, é uma modernização aqui, né? A lei, ela passa a reconhecer que o TI não é apenas comprar um computador, não é apenas um serviço comum, mas é uma categoria,
né, que é uma categoria estratégica que às vezes vai exigir procedimentos específicos, né, devido à rápida ou a rápida porque a tecnologia da informação ela se torna obsoleta muito rápido, né? Então precisa ter, né, uma solução rápida, precisa ter um procedimento rápido, né? Então é um ponto aqui, é um comentário em relação a esse ponto aqui dessa legislação. Mas deixando bem claro para todos que estão acompanhando essa aula, né, esse comentário aqui desses artigos, é que muitas das vezes você não precisa se preocupar necessariamente com essas definições. O que você precisa realmente se preocupar é realmente em decorar essa lista aqui, tá bom? E posteriormente, aqui no canal, eu posso até fazer uma série, né, de questões a respeito da lei de licitação e contratos administrativos para você constatar que de fato é a letra da lei que prevalece em questões, né, como a lei de licitação aqui, né? A letra da lei é fundamental, tá bom? Então, com isso, a gente fecha o artigo 2º e vamos então para o próximo artigo da legislação, beleza?